Se tudo der certo, esse vídeo aqui vai sair no dia 17 de abril de 2026. Em 17 de abril de 2011, há 15 anos, foi ao ar o primeiro episódio de Game of Thrones. Uma série que revolucionou a televisão, levando 59 Emmys, mais do que qualquer outra série de drama. Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Uma série que pautou o debate cultural durante a maior parte do tempo em que teve no ar, que fez tanto sucesso que até aumentou o turismo nos países em que ela foi filmada, que teve 7 temporadas com avaliações altíssimas nos sites de crítica e uma temporada final que nem tanto. Se você acompanha esse canal há muito tempo, talvez esteja com a sensação de que já ouviu isso antes. E você realmente deve ter ouvido, porque eu já falei essas frases de forma quase idêntica em um outro vídeo aqui do canal. Há exatamente 5 anos eu postei aqui o 10º e último episódio da minha série Autópsia Game of Thrones. E esse era o parágrafo de abertura dele. Naquela ocasião, a série estava completando uma década de lançamento. E os vídeos da autópsia serviam para discutir o que tinha matado o GOT. Ou melhor, o que tinha levado àquele final que causou tanta revolta na época. Eu ainda gosto muito da Autópsia GOT e eu recomendo que vocês vejam a playlist depois desse vídeo aqui, caso vocês não tenham visto ainda. Mas esses vídeos foram lançados há 5 anos e muita coisa mudou desde então. Naquela época ainda não tinham saído A Casa do Dragão, O Cavaleiro dos Sete Reinos e nem as várias outras adaptações que estão sendo desenvolvidas. Os vídeos da autópsia nunca foram sobre a morte da relevância de GOT. Apesar da gente discutir se isso aconteceu ou não, a conclusão era que não tinha deixado de se tornar relevante. Mas agora que se passou tanto tempo e a gente tem mais distanciamento pra ver as coisas, fica muito mais claro que esse universo de GOT tá bem longe de morrer. Por isso, hoje a gente não vai falar tanto da morte de uma série, mas sim do seu legado. Vamos falar de como GOT ainda permanece relevante mesmo 15 anos depois do seu lançamento, da importância dessa obra tanto pra indústria como um todo, quanto pra mim ou pra você que tá assistindo. E também vamos falar de futuro, porque tem muita coisa vindo por aí nesse universo, como peça de teatro, filme e sim, muitas temporadas de TV, né? Eu já queria começar te fazendo um convite. Eu queria que você me contasse aqui nos comentários qual foi o legado de GOT na sua vida. Se eu for falar da minha vida, acho que muitos de vocês já sabem disso, mas a gente pode falar mais daqui a pouco. GOT mudou minha vida drasticamente, né? Talvez esse canal nem existisse ou nem tivesse ido pra frente se não fosse a existência de Game of Thrones. Mas depois a gente fala mais disso também. Hoje a gente não vai falar só do legado de Game of Thrones, já que esse mês também é o aniversário da Insider, que é super parceira aqui do canal. É o aniversário de 9 anos da marca. E a Insider é um caso interessante porque ela se tornou super conhecida por uma peça bem específica, né? A Tech T-shirt. Aí hoje em dia tem um monte de peças super diferentes e que se encaixam em qualquer ocasião, tipo a Wingsuit, que eu vivo mencionando aqui no canal porque eu amo. Mas mesmo com toda a variedade, a proposta continua a mesma, roupa versátil e atemporal, que deixa a nossa rotina mais prática. E algo que também faz parte desse legado é a forma como a Insider apoia criadores independentes como eu. Eu sei que existem os memes sobre ter publi da Insider em vários canais, mas eu acho que é uma característica muito bacana, sabe? Porque a Insider poderia muito bem só anunciar em site grande ou com mega influenciadores, mas eles decidiram seguir por esse caminho em que tem criadores de muitos tamanhos diferentes trabalhando com a marca. Você encontra Insider desde o podcast investigativo independente até o canal gigante de React, passando pelos meus vídeos de cultura pop. Eles estão em todos esses lugares porque acreditam no nosso trabalho e no poder da nossa comunidade. E é por isso que eu fico tão feliz com essa parceria. Se eles estão patrocinando o canal há mais de um ano, é porque eles viram que vocês são super engajados e que a gente tem uma relação de confiança. Então eu agradeço muito, tanto a eles quanto a você que tá assistindo. Se você quiser aproveitar as promoções de aniversário para conhecer as peças, já sabe, né? É só usar o cupom MICAN, com 3 N's no final, assim como tá escrito na tela. Aí você tem 15% de desconto para conhecer a Insider e deixar o seu guarda-roupa mais inteligente. E tá rolando desconto extra no Pix, tá? Mas é por tempo limitado. Todas as informações estão na descrição, assim como o meu link da Insider. Quando você clica nele, o meu cupom já vai direto pro seu carrinho. Um feliz aniversário pra Insider e bora voltar a falar de Game of Thrones. Dracarys. Como eu falei lá no começo do vídeo, GOT levou 59 Emmys, mais do que qualquer outra série de drama até hoje. No total, foram bem mais de 100 indicações. E até pouco tempo atrás, a série era recordista de mais Emmys conseguidos em um único ano. Isso porque lá em 2015, GOT levou 12 estatuetas de uma vez só no Emmy. Esse recorde só deixou de pertencer a GOT lá em 2024, quando Shogun levou 18 Emmys
Emmys de uma vez, o que foi também um grande feito. Aliás, Shogun é muito legal e tem cobertura aqui no canal, se vocês quiserem eu vou linkar a playlist aqui embaixo. Mas voltando aqui, GOT ficou no topo ali do Emmy por um tempão, porque a única série que tinha batido essa quantidade de estatuetas de uma vez tinha sido a própria Game of Thrones. Eles alcançaram o próprio recorde de 12 Emmys em 2016 e 2019 também. E falando em recordes, o Guinness, né, o livro dos recordes, tem 6 recordes de GOT. Um deles, inclusive, eu acho muito louco, que é o de programa de TV mais pirateado do mundo. E pelo menos de acordo com eles, rolou por 6 anos consecutivos, tá? Só não deve ter rolado direto porque teve um hiato de 1 ano entre a 7ª e a 8ª temporada, senão era capaz que tivesse sido direto até o fim de GOT. Mas dizem que a série foi pirateada mais de 1 bilhão de vezes. Muito mais do que a audiência por vias legais. Isso não quer dizer que a audiência normal também não era absurdamente grande, né? Milhões e mais milhões de pessoas viram os episódios finais ao vivo e aí depois em reprises, no streaming e tudo mais. Game of Thrones foi com certeza um dos maiores e talvez o último grande water cooler show. Esse termo se refere a um tipo de série extremamente popular que costuma ser discutido ali ao lado do filtro de água no trabalho, quando o pessoal para pra conversar, sabe? Seria uma coisa tão popular que todo mundo assiste que se torna um assunto incomum para a maior parte dos funcionários ali. Então, por isso que existe essa expressão, é meio que a série que é o assunto do momento. E por que eu digo que GOT pode talvez ter sido a última dessas séries? Primeiro que essa ideia não é minha, tá? Tem um texto que eu usei para consultar para esse vídeo que eu vou deixar aqui na tela e na descrição, mas isso ficou na minha cabeça até hoje e eu acho que se tornou muito verdadeiro. Hoje em dia, a chance de você chegar no escritório ou no seu ambiente de trabalho e todos os seus colegas terem visto o último episódio de Pluribus no dia que ele lançou é bem baixa, né? E isso vem por muitos fatores, né? Não só porque o formato dos lançamentos mudou bastante, mas também porque o mundo todo mudou substancialmente. Game of Thrones terminou em 2019, um ano antes de, assim, certas mudanças muito grandes na cultura de trabalho em escritório. E mesmo que exista uma pressão das empresas para voltar ao que era antes, não é bem esse o ponto. Assim como também não é o ponto se no seu escritório nunca mudou nada, ou se você conhece alguém que trabalha de uma forma super tradicional. A questão aqui é algo mais geral, é uma tendência cultural, tá? E pensando dessa forma, tudo no mundo mudou nesses últimos anos, inclusive os nossos hábitos fora do escritório também. No meu vídeo sobre a produtividade no lazer, eu falo sobre como hoje em dia, com a ascensão dos streamings, muito se falava que esse tipo de série, que se torna um assunto em comum para todo mundo no trabalho, na escola, na faculdade, no dia a dia, esse tipo de série meio que deixaria de existir. Afinal, enquanto a tradição da TV era lançar os episódios semanalmente com um horário fixo que a pessoa se programava para assistir naquele momento, os streamings começaram a lançar vários episódios ou até a temporada toda de uma vez, para a pessoa assistir meio que a hora que ela puder. E aí cada um vê num horário, enquanto alguém maratona a temporada inteira num fim de semana, outra pessoa tá no segundo episódio, e o assunto fica meio difícil de rolar quando você não sabe o que o outro já assistiu. É claro que ainda existem algumas séries grandes de lançamento semanal que conduzem parte da conversa. Teve The Last of Us, da própria HBO, Ruptura, da Apple TV, e as próprias séries do universo de GOT, que também são semanais. E às vezes tem alguma série lançada nesse formato de vários episódios por vez que vira assunto quando ela é muito grande, como é o caso de Stranger Things. Mas acho que não dá pra negar que, pelo menos quando a gente fala de séries, hoje em dia os nossos interesses estão muito mais fragmentados, né? Cada pessoa tá vendo uma série diferente em momentos diferentes e meio que é difícil encontrar esse assunto em comum. Isso não podia ser mais diferente do que o que acontecia com o GOT no seu auge. Não é que as pessoas só comentavam a série no trabalho, é que cada episódio era praticamente um evento. Muita gente organizava watch party com amigos, ou tinha aqueles bares até que ficaram famosos por juntar uma galera pra assistir, e aí todo mundo reagia aos episódios chocantes. Cada episódio era comentado em tempo real nas redes sociais e sempre tava ali entre os assuntos mais discutidos. Eu lembro de falar nessa época que era como se fosse uma final de campeonato de futebol, assim, de todo mundo tá lá comentando lance a lance, comemorando quando sai um gol. Era realmente o assunto discutido naquele momento, e se você entrasse sem saber o que tava rolando, você ia tomar um spoiler na cara. E ao longo da semana tinha 1000 discussões e especulações sobre o que ia acontecer no domingo seguinte. Inclusive, esse canal aqui fez parte desse fenômeno, né? Durante as últimas temporadas, eu e a Carol Moreira fazíamos lives juntas, sempre no dia seguinte ao episódio, né? Teve
uma época, eu não lembro agora se foi na 7ª temporada, que a gente fazia live no período da manhã. E a gente ouviu de muita gente que trabalhava em escritório ou trabalhava em agência, que o pessoal colocava na TV do escritório a nossa live pra assistir todo mundo junto enquanto trabalhava. Depois a gente começou a fazer à noite, aí o pessoal podia ver enquanto jantava, por exemplo. E quando rolou a última temporada, que foi a maior, que teve mais hype, eu não lembro agora exatamente o número e eu também não consegui checar pro roteiro aqui, mas a gente chegou a bater ou era 50 mil ou 70 mil pessoas assistindo simultaneamente, ali no ao vivo mesmo. E eu acho importante colocar um contexto de que nessa época, live no YouTube não era uma coisa super comum de você ver fora de determinados nichos, como o de videogame. Lembrando, né, isso foi em 2019, um ano antes de muita coisa mudar. Em 2020, por motivos óbvios, começou a ter muitas lives imensas no YouTube, com muito mais audiência. Mas se a gente pega um contexto anterior a isso, lá em 2019, uma live sobre detalhes de um episódio de uma série de fantasia, com horas de duração, pegando cada minúcia e tudo mais, e com dezenas de milhares de pessoas assistindo ao vivo, isso só rolava com Game of Thrones mesmo. Porque foi esse fenômeno cultural que até hoje não tem muita comparação. Não é à toa que ainda nessa época da última temporada, GOT já era citada como o fim de uma era. Acho que dá pra pensar que ao longo desses quase 10 anos que ficou no ar, GOT representou muitos marcos. Ela foi uma das joias mais preciosas do que era chamado de Peak TV, que é a era de ouro das séries de TV, mas também pegou o final dessa era, né? A transição pros streamings, os intervalos longos entre temporadas, os episódios com altíssimo orçamento e duração parecendo de filme, todas essas coisas já existiam antes de Game of Thrones, mas agora meio que se tornaram um padrão, né? Por exemplo, pra mim, várias das discussões que surgiram em torno da última temporada de Stranger Things eram coisas que já tinham aparecido de certa forma em GOT, e que na minha opinião foram problemas em GOT também. Eu vou deixar meu vídeo sobre o fim de Stranger Things aqui na descrição, inclusive, tá? Porque eu ainda não vou fazer uma autópsia Stranger Things, quem sabe um dia, mas muitos dos problemas que eu cito ali são problemas que eu acho que tem a ver com o que a gente viu acontecer em GOT. É até curioso quão parecido ficou, sendo que são duas séries muito diferentes, né? O que eu acho interessante de algumas dessas discussões reaparecerem em Stranger Things é que Stranger Things também é uma série gigante, que também ajudou a definir uma era, e eu acho que isso faz com que se torne ainda mais interessante olhar pra GOT agora, tanto tempo depois. Até porque, né, não dá pra falar de GOT sem falar do seu final, que foi uma das maiores decepções da história da cultura pop. Eu não vou entrar em detalhes sobre o final ou o que levou a ele, porque toda a playlist da autópsia já serve pra isso, né? Vocês podem ver lá, porque eu explico direitinho. Mas eu acho que é importante mencionar aqui o final e a revolta que existe em torno dele, porque isso também faz parte do legado da série, né? Se Game of Thrones era todo esse fenômeno cultural, se as pessoas estavam se reunindo pra falar sobre essa série, pra discutir minuciosamente tudo sobre ela, e com uma grande expectativa pela conclusão dessa história, é claro que a frustração ia ser tão grande quanto a popularidade da série. Até hoje tem gente que me manda mensagem ou deixa comentário nos meus vídeos falando que ainda não viu GOT ou que não se interessa por alguma das novas séries porque ouviu que o final é horrível ou porque ficou traumatizado com o final e que por isso não valeria a pena conhecer esse universo. E eu entendo essas mensagens de certa forma. Não concordo, mas entendo. Eu gosto sempre de dizer que a história é muito mais do que o seu final, né? E que as primeiras temporadas valem muito a pena. Eu critico muito os showrunners, o David Benioff e o D.B. Weiss, pelo que eles fizeram com GOT. Bem antes do final da série eu já criticava, tá? Justamente porque eles tinham a faca e o queijo na mão e eles colocaram tudo a perder. Eles não só prejudicaram o próprio nome e o prestígio imenso que eles tinham conseguido na indústria, como também prejudicaram toda a percepção que as pessoas têm dessa obra, que seria pra sempre manchada aí com esse final, colocando em questão o trabalho de tanta gente envolvida, né? Não só o deles. O elenco, o George R. R. Martin, que é o autor das Crônicas de Gelo e Fogo e desse universo que inspirou GOT, e de todas as pessoas que trabalharam nos bastidores pra fazer uma das séries mais grandiosas da história. Os D&D, os showrunners, eles realmente pisaram na bola, na minha opinião. Tinha muita coisa que eles poderiam ter feito diferente, mas eles não fizeram e foi o que aconteceu. Não dá pra gente mudar isso, apesar de ter uma galera que fez, né, aqueles abaixo-assinados pra mudar o final de GOT e tal. Não tem como mudar isso especificamente. Mas isso não acaba com o legado da série. No episódio 10 da autópsia, eu falo sobre uma percepção que existe de que GOT teria sido meio que apagada das discussões online, de que teria se tornado irrelevante
por causa do final. E eu já adianto que é uma percepção errada, tá? Mesmo com o final mal recebido, mesmo com as pessoas às vezes querendo esquecer que a série existiu por causa do trauma, ainda é uma das séries mais vistas de todos os tempos e toda hora tem gente nova vendo Game of Thrones. Volta e meia também eu recebo algum seguidor novo que fala: olha, comecei a ver mês passado, tô apaixonada pela série e aí descobri seus vídeos. Então tem gente nova chegando o tempo todo, ainda é um dos maiores sucessos da HBO e é por conta disso, inclusive, que tem toda essa expansão do universo, né? Porque, né, gente, eu acho que não dá pra dizer que GOT se tornou uma série irrelevante se estão tentando o tempo todo trazer novas obras pra esse universo, justamente porque a série ainda é muito amada, tem muito público, tem muitas pessoas interessadas em Westeros e no que essas histórias têm a oferecer. A 8ª temporada pode ter enfraquecido o legado de GOT, mas não destruiu esse legado. E a própria HBO tem plena consciência disso, né? Nos últimos anos, a gente teve vários projetos relacionados a Westeros em desenvolvimento. Vários deles nem chegaram a ver a luz do dia, né? Tipo Blood Moon, que era uma série que se passaria na Era dos Heróis, e eles chegaram até a gravar um episódio piloto, mas cancelaram tudo, né? Tem um vídeo meu falando sobre isso, porque vazaram algumas imagens desse episódio e tal, mas ele mesmo nunca foi ao ar. Aí eu conto como a série poderia ser com base nessas imagens. Ficou um vídeo bem legal, modéstia à parte. Mas essa série, infelizmente, já era. Já em 2022, a gente teve realmente a primeira série derivada desse universo, que foi A Casa do Dragão. E ela teve uma média de 30 milhões de espectadores por episódio na primeira temporada e uns 25 milhões na segunda. O que são números que estão bem distantes das últimas temporadas de GOT, mas ainda assim são imensos, tá? E esse ano vai ter a terceira temporada, que sim, vai ter cobertura aqui no canal, então já se inscrevam caso vocês não sejam inscritos ainda. E agora, no começo de 2026, teve a estreia da primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é o caso mais interessante pra mim. Porque House of the Dragon é bastante diferente de GOT em vários aspectos, tá? Mas ainda tem uma vibe parecida. Ainda tem as brigas por sucessão, as tramóias políticas, o ar mais épico, grandes batalhas e tudo mais. Já O Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série bem diferente das outras duas. Ela tem basicamente dois personagens principais e as aventuras deles, que podem até esbarrar em acontecimentos históricos importantes, mas estão bem longe da briga principal ali pelo Trono de Ferro. E isso se reflete em tudo na série, que acho que dá pra dizer que é mais intimista, ela é menor em tudo, na escala, no orçamento, na duração dos episódios, ela é mais voltada pra comédia, tem um elenco mais reduzido. Isso também se reflete na agenda de lançamento, porque como esse escopo é tão menor, eles conseguem fazer temporadas anuais, o que é uma coisa que era regra na TV antigamente, mas nos últimos tempos aí se tornou cada vez mais raro, né? A gente tem esperado às vezes 2 ou até 3 anos por temporadas novas dessas séries grandes. Mas o Cavaleiro dos Sete Reinos, se tudo der certo, já tem temporada nova no ano que vem. Por isso que eu achei que seria legal falar um pouquinho mais do Cavaleiro dos Sete Reinos nessa parte do legado, porque essa série mostra como dá pra explorar o universo criado pelo George R. R. Martin de diversas formas. Não precisa necessariamente ter uma alma tão parecida com GOT quanto House of the Dragon tem. E é muito legal ter essa alma de GOT também, tá, gente? Eu amo GOT e eu amo House of the Dragon. Eu tô falando só que dá pra você fazer coisas muito diferentes nesse mesmo universo também. E isso me deixa um tanto otimista em relação aos outros projetos que estão sendo desenvolvidos nesse universo, né? Porque eles não precisam ficar ali tão grudadinhos na estrutura de GOT pra serem legais também. Eu acho que eles podem ter essa liberdade de criar sua própria personalidade e trazer formas novas de contar a história nesse universo, porém se mantendo nesse universo que é tão legal. Tem vídeo aqui no canal sobre esses projetos em desenvolvimento, alguns deles caíram, outros ressurgiram, né? Mas o que a gente tem certeza por enquanto? Uma dessas confirmações veio enquanto eu tava gravando esse vídeo aqui, tá? Ele tava no roteiro aqui como uma coisa que era possível, que a gente não sabia muitos detalhes ainda, que era capaz de acontecer, mas não se tinha tanta certeza. Porém, a Warner confirmou na CinemaCon que sim, vai rolar o filme sobre a conquista de Westeros pelo Aegon, o Conquistador. Vocês conhecem essa história, né? Se não conhecem, tem aqui na descrição. Por enquanto, o título que foi divulgado pra ele é Game of Thrones Aegon's Conquest, ou seja, Game of Thrones, a conquista de Aegon. É um título temporário, pode ser que ele mude nos próximos tempos, assim como o título de O Cavaleiro dos Sete Reinos também era outro quando divulgaram a série a primeira vez, mas vai ser mesmo um filme longa-metragem sobre a conquista de Aegon. O roteiro vai ser do Bo Williman, que já trabalhou como showrunner em House of Cards e também foi um dos roteiristas de Andor. E quando que sai esse filme? Não sabemos muito, né? Eles divulgaram ali nesse evento numa parte que dizia 2027 e depois, ou seja, o que deve acontecer só após 2027. Isso pode querer dizer
2028 ou sabe-se lá quando, né? Acho que não dá pra gente cravar uma data exata, porque realmente ainda não começou a ser produzido mesmo pra valer o filme, né? Que a gente saiba. Então deve demorar um pouquinho, mas temos aí essa confirmação. Tem um vídeo que eu gravei com o PH Santos já faz um certo tempo sobre um possível filme da Conquista, porque já faz bastante tempo que é discutido esse filme, tá? E agora finalmente temos a confirmação, mas no vídeo a gente especula como seria um possível filme da Conquista. Ficou bem legal, vejam depois desse vídeo aqui, vou deixar linkado. E um outro projeto confirmado que estreia ainda esse ano é a peça de teatro sobre o torneio de Harrenhal. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre ela mais pra frente, mas caso você não saiba, essa peça vai se chamar Game of Thrones The Mad King, ou seja, né, o Rei Louco, e vai estrear na Inglaterra em 20 de julho. E não vai ser em qualquer teatro não, tá? Vai ser no teatro da Royal Shakespeare Company, que tem muito prestígio, então tô bem curiosa pra ver como vai ser o teor dessa peça. Pra quem não sabe, o torneio de Harrenhal é um prelúdio à rebelião do Robert, que foi esse conflito que meio que gerou quase todas as questões que se tornam problemas na época de Game of Thrones. E é um torneio em que muita coisa aconteceu, mas que a gente não tem muita clareza sobre como tudo aconteceu, o que exatamente foi contado ou não. Então eu acho provável que essa peça aborde isso e dê até algumas respostas pra gente. Ela foi escrita por Duncan Macmillan e o George R. R. Martin tá envolvido na produção, ele falou bastante já dela no blog dele, e a direção é de Dominic Cook. Eu tô muito animada pra saber mais sobre essa peça, mas eu fico um pouco triste que assim, é muito legal, porém é inacessível pra gente que mora tão longe, né? A gente que é fã e que não mora nos lugares em que mais acontecem essas coisas, infelizmente a gente fica meio de fora, a não ser que mais pra frente eles lancem alguma filmagem da peça e tudo, a gente acaba tendo que ver só os relatos de quem foi assistir, né? Eu tô querendo organizar um grupo de viagem pra ver essa peça lá, quem sabe eu consiga, né? Aquele sonho distante, mas quem sabe role. Esses são os novos projetos que estão 100% confirmados, né? Mas tem alguns projetos que podem ou não sair, e aí são vários, eu não vou entrar em muitos detalhes. Acho que um que tem uma possível novidade bacana é a série sobre o Corlys Velaryon, que seria sobre as viagens dele que ele fez ao redor do mundo. A história do Corlys é muito legal, e tem um rumor relativamente forte de que o Genndy Tartakovsky estaria envolvido nessa produção. Pra quem não sabe, o Genndy Tartakovsky é um dos nomes mais lendários da animação recente. Ele é o responsável por Laboratório de Dexter, Samurai Jack e Primal mais recentemente. E acho que seria demais ele dirigindo uma adaptação da história do Corlys. Acho que seria incrível. E assim, eu sei que é rumor ainda, mas eu quero muito que seja verdade, tá? Aliás, eu entrevistei o Genndy Tartakovsky na CCXP e foi um dos momentos altos da minha carreira, tá? Eu devo postar aqui no canal em breve essa entrevista, mas infelizmente foi antes de sair esse rumor, senão eu poderia ter perguntado pra ele e tudo mais. Tomara que o Genndy Tartakovsky trabalhe nessa animação, ia ser demais. Acho que esses são os projetos que estão mais próximos de sair, ou pelo menos de serem totalmente confirmados, né? Mas a gente também tem futuras temporadas das séries que já estão saindo. Esse ano a gente tem a terceira temporada de House of the Dragon e no ano que vem já tem a segunda temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, porque lembra, temporadas anuais. E se tudo der certo, já tem aí a previsão da quarta temporada de A Casa do Dragão pra 2028. Diz que vai ser inclusive a última temporada da série. O Cavaleiro dos Sete Reinos, apesar deles ainda não terem confirmado 100% uma terceira temporada, eu acho muito provável que em 2028 a gente também tenha essa terceira e talvez última temporada de Cavaleiro, tá? Porque no livro a gente tem 3 histórias e cada temporada vai adaptar uma dessas histórias. Por que eu não dou 100% de certeza? Porque eles ainda não divulgaram oficialmente que vai ter a terceira temporada, eles só confirmaram a segunda. Mas assim, eu acho muito provável que eles já façam a terceira, tá? Como eu falei, é uma série que não é tão cara pra produzir, teve bons resultados e teve muita resposta boa da crítica também, né? Então vamos ver como ela vai se sair nas premiações. Eu tenho também um viés meu, porque eu gostei muito do Cavaleiro dos Sete Reinos, acho que foi uma das estreias que eu mais gostei nesses últimos tempos, e eu espero que eles concluam pelo menos as histórias do livro. Mas isso quer dizer que mesmo sem contar com os projetos novos, a gente tem estreias garantidas pelo menos até 2028. E eu acho que até chegar lá a gente vai ter mais novidades desse filme, vai ter mais novidades dos possíveis projetos novos. É um universo que não para de se expandir, né? E como alguém que trabalha com esse universo de Game of Thrones, né, eu faço muitos vídeos
vídeos sobre isso, eu falo sobre isso em vários lugares. É lógico que eu fico muito feliz com esses lançamentos, porque é uma oportunidade de cobrir aqui pro canal pra vocês, mas como fã eu também fico muito contente, sabe? Porque todas essas obras são obras que eu achei legais de existirem. Até agora, dessas que foram confirmadas ou tão perto de ser confirmadas, não teve nenhuma que eu fiquei, nossa, nada a ver isso, né? Que nem teve uma época que falaram que ia ter talvez uma série da Baixada das Pulgas, e eu lembro que eu fiquei meio, legal, né? Depende de como vai ser feito. Então, assim, talvez essa não fosse muito legal, mas todas as outras eu penso, poxa, acho que seria bacana, né? Fico feliz esperando, porque eu gosto muito desse universo e eu gosto de conhecer cada detalhe dele, né? Eu acho que Game of Thrones fez um trabalho muito bom de trazer o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, o universo do George R. R. Martin pro público da TV. Os livros já eram populares, tá? Não é que Game of Thrones fez uma série desconhecida de livros se tornar conhecida. Os livros das Crônicas já tinham os seus fãs, já eram um fandom bem grande. Mas é lógico que ajuda quando você tem a maior série da história da televisão adaptando a sua história. Muita gente chegou a esse fandom por causa da série. E eu acho bacana que mais gente esteja chegando agora. Mesmo o Cavaleiro dos Sete Reinos, que é uma série que é menorzinha, como eu falei, teve bastante gente que chegou no canal e começou a ver meus vídeos por causa de Cavaleiro. Algumas dessas pessoas, não a maioria, mas algumas delas, nem tinham visto GOT ou A Casa do Dragão antes. Foi o primeiro contato. E eu acho que cada uma dessas novas séries pode ser um primeiro contato. Mas eu sempre vou recomendar pra todo mundo, beleza, você pode ter visto as outras primeiro, mas veja Game of Thrones também, mesmo com o final, vejam Game of Thrones, porque é uma série que eu acho que é muito incrível em vários aspectos. Game of Thrones é uma série que é grandiosa, não só no orçamento, não só na duração dos episódios da última temporada. Desde a primeira temporada, GOT é gigante. É uma série que conta histórias que se desenrolam por distâncias absurdas, por pessoas que estão em continentes diferentes, em cidades diferentes, e eles conseguem fazer com que a gente se situe nesses ambientes, seja com a abertura que mostra pra gente o mapa de Westeros e o de Essos e ajuda a gente a entender quais cidades que vão ser mostradas naquele episódio, como também com a fotografia, com as vestimentas, com a forma que essa história é contada. Por mais que eu tenha as minhas críticas aos D&D, eles conseguiram trazer pra TV uma coisa que era de uma escala muito, muito grande. Uma série de livros imensos, com muita coisa, muito personagem, e que conta histórias de diversos pontos de vista diferentes, em vários locais diferentes. E eles conseguiram trazer isso pra TV. E de uma forma extremamente envolvente e impactante. Eu acho que a gente pode colocar muitas críticas a Game of Thrones. Eu mesma já fiz bastante isso. Mas, com certeza, apesar dos seus defeitos, é uma série que conseguiu fazer muitas coisas que outras séries não conseguiram antes. Pelo menos não nessa escala. Não é à toa que ela se tornou tão grande, porque ela trouxe algo que as pessoas nem sabiam que elas precisavam. E eu acho que isso aconteceu comigo também. Eu já contei aqui nos vídeos, eu acho, como eu cheguei em Game of Thrones, né? Então não vou me alongar muito aqui. Mas eu comecei a ler os livros quando tava entre a primeira e a segunda temporadas da série. Então eu li o primeiro livro e aí eu vi a primeira temporada e aí depois eu li todos os livros que tinham lançado até aquele momento, que são os que foram lançados até hoje, né? Porque foi o quinto livro. E aí depois eu comecei a acompanhar a série conforme as temporadas saíam. E era muito legal ver não só como aquilo ia ser adaptado, quais mudanças que eles iam fazer, mas também ver aqueles momentos tão icônicos dos livros que eu já tinha transformado provavelmente em alguns dos meus livros favoritos da vida. Ver como que essas cenas iriam ser traduzidas pra TV. E muitas vezes elas foram traduzidas de uma forma genial, de uma forma que ficou marcada ali na minha mente, que mudou a química do meu cérebro. Eu achava muito legal discutir Game of Thrones a cada episódio com os meus amigos. E depois, quando eu acabei vindo aqui pro canal, discutir também com vocês, sabe? Eu comecei a discutir Game of Thrones lá na época do Omelete, quando eu trabalhava lá. E lá no Omelete eu conheci a Carol, que me convidou pra gravar um vídeo com ela sobre a mãe do Jon Snow. A gente discutiu essa teoria, porque na época, né, a gente imaginava quem fosse, né? No livro ainda não foi revelado, mas assim, é muito provável que seja a mesma coisa que apareceu na série. E a gente tava discutindo isso, a gente gravou o vídeo sobre isso. E eu já tava na época querendo discutir mais de Game of Thrones, porque, se eu não me engano, a
quinta temporada tava no ar e eu tava conversando sobre ela nas minhas redes sociais e as pessoas reclamavam do spoiler e eu não tinha muito onde colocar uma discussão mais aprofundada sem dar spoilers. Então, ou eu ia fazer um blog, ou eu ia fazer um canal no YouTube, e eu sempre fui alguém mais da escrita, então o YouTube não era a coisa mais lógica pra mim. Mas quando a Carol me chamou pra fazer esse vídeo, meio que foi o pontapé pra eu começar o canal de vez, sabe? Se eu não me engano, eu criei o canal mesmo no mesmo dia em que a gente gravou esse primeiro vídeo sobre a mãe do Jon Snow. E assim, os primeiros vídeos todos do canal são sobre esse tema, porque eu queria falar sobre a quinta temporada, porque é um assunto que eu amo, entendeu? Eu tava muito frustrada com a quinta temporada e eu falei mal dela mesmo, e eu mantenho as coisas que eu falei mal, mas eu também falei muito das coisas que eu amo nesse universo, sabe? Eu gosto de falar da história das famílias, eu gosto de falar dos personagens, discutir as teorias e as relações entre essas pessoas. Falar desse universo é uma das coisas que eu mais amo na minha vida, real, assim. Eu gosto muito de falar sobre as coisas que eu amo e essa é uma das coisas que eu amo. Então é o combo perfeito, né? E o que eu achei mais legal disso tudo foi que desde lá em 2015, quando eu comecei o canal, quando eu e a Carol começamos a fazer as collabs, foi que muita gente partilhava desse mesmo amor, sabe? Eu gosto muito de discutir esses detalhes com pessoas que gostam tanto quanto eu, e é muito bacana ver que as pessoas realmente curtem esse universo, que realmente gostam de mergulhar a fundo nisso. Acho que um exemplo que é mais dos livros, mas que conta pra cá também, é o Rodor Cavalo, né, que é o podcast que eu criei ali em 2018, chamei a Carol pra participar, e depois entrou a Flávia Gazi, aí ficamos só eu e a Flávia. Mas pra quem não sabe, esse podcast é um podcast que foi feito porque eu queria discutir capítulo a capítulo os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, porque eles têm muito assunto a ser discutido, inclusive pra fazer comparação da série. E eu pensei que era um projeto que nem ia dar muito certo, porque ninguém ia querer ouvir muito, sabe? Era muito mais como um hobby, mas apareceu muita gente extremamente interessada no podcast, fãs muito fiéis. Tem gente que me pergunta até hoje sobre a volta do podcast, e ele tá parado há 5 anos quase. A gente parou ele em 21, se eu não me engano, porque eu tava no meu processo de burnout e eu não consegui continuar. E antes que me perguntem, sim, eu quero voltar com o Rodor algum dia, ainda não foi possível, quem sabe, né? Mas é difícil de voltar, mas assim, eu fico, óbvio, né, fico meio chateada de não poder voltar com ele quando perguntam, mas eu fico maravilhada com as pessoas gostarem tanto desse projeto que é extremamente nichado, sabe? E eu acho que isso se estende também pros vídeos. Agora eu já até perdi a conta, eu não sei quantos vídeos no universo de Game of Thrones tem na playlist, mas eu acho que são mais de 300. Mas tem muitos vídeos que eu fiz a respeito desse universo, seja vídeos sozinha ou vídeos com a Carol, e sempre tem um assunto pra falar, não só dos livros, mas da série também. E eu acho que esses assuntos não vão acabar. E muita gente segue o canal desde 2015, desde 2017, 2019. E essas pessoas continuam aqui porque amam também essa série. E quando a gente fala do legado de Game of Thrones, ou de uma morte de Game of Thrones, a série ter se tornado irrelevante, eu falo, cara, impossível, porque eu vejo todos os dias que as pessoas estão envolvidas nesse universo o tempo todo. Por mais que não seja o único assunto que eu fale aqui no canal, com certeza é um dos assuntos mais populares. E isso não se deve só ao meu trabalho, por mais que eu me dedique muito a isso. Se deve principalmente à relevância de GOT e ao amor que GOT inspira nas pessoas. Eu realmente gosto muito desse universo e eu sei que muitos de vocês também. E eu digo com toda certeza que GOT mudou minha vida. Não só porque foi uma história que me marcou, mas também porque foi o que deu o empurrão para eu começar esse canal e realmente mudou completamente a minha carreira. Acho que se esses vídeos de GOT não tivessem bombado tanto no começo, o canal provavelmente seguiria só como um hobby. Talvez eu não fizesse tantos vídeos, talvez eu tivesse continuado ali mais no jornalismo. Então foi um fator determinante para minha vida ser como ela é agora. E eu não consigo imaginar como seria se GOT não tivesse existido. E agora, tanto tempo depois, com todas essas obras novas e as novidades que ficam aparecendo, eu só vejo esse amor florescer em mais pessoas. E isso me deixa muito esperançosa em relação ao futuro. Eu não sei se eu vou fazer mais vídeos de aniversários de GOT daqui pra frente. Pode ser que eu faça no de 20 anos. Será que esse canal ainda vai existir? Não sei. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que o legado dessa série ainda vai continuar por muitos e muitos anos depois daqui. For this night,
and all the nights to come. Se você quiser ver mais vídeos de Game of Thrones, eu tenho centenas deles aqui no canal, eu vou deixar a playlist linkada. E eu também vou deixar esse vídeo que o YouTube acha que você vai se interessar. Se você chegou até esse momento do vídeo, deixa um comentário dizendo Feliz Dia de seu nome, pra gente saber que você foi guerreiro e assistiu até o final, hein? Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!